Bom dia, Rafael. Tá me ouvindo direitinho? Bom dia, professor. Beleza, tá me ouvindo aí? Beleza? Bom dia, Pedro. Bom dia, Leandra. Bom dia, professor. Bom dia, Matheus. Beleza? Tá me ouvindo direitinho? Bom dia, Simão. Bom dia. Deixa a galera chegar aí pra gente começar. Bom dia, Duda. Bom dia, Eric. Bom dia, professor. Beleza? Tudo bem com vocês, né? Bom dia, Sara. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar aqui pra gente começar. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Carla. Beleza. Galera, bom dia para vocês, tá? Espero que vocês estejam bem. Antes de começar aqui o conteúdo, eu quero falar duas coisas para vocês. Primeiro, eu queria avisar que semana que vem, vocês já estão sabendo, vocês vão participar do Enem Interativo, né? Então vocês vão fazer uma prova, um simulado na realidade do Enem. Simulado, o próprio nome está dizendo, ele simula, o objetivo é simular uma situação real. Então vocês têm aí uma ótima oportunidade para já ir treinando, tá? Se acostumando com o estilo e o modelo do Enem. O estilo de questões serão questões que serão elaboradas no estilo do Enem. O modelo de correção também vai ser feito nos mesmos moldes do Enem. Tudo para treinar vocês para realizar a prova do Enem, tá? Depois desse conteúdo aqui que a gente está trabalhando, trabalho, energia e potência, eu também vou trabalhar algumas questões do Enem para vocês, tá? Eu já trouxe uma do exemplo, aquela do trator lá do combustível, que eu passei para vocês, é uma questão do Enem. Mas esse conteúdo ele é muito cobrado no Enem, tá? Trabalho, energia, potência, transformação de energia, energia elétrica, produção de energia, questões envolvendo cálculo de gasto de energia em aparelhos e conta de luz. Isso são questões típicas do Enem, tá? Caem bastante, então é um assunto que é muito cobrado. A gente já vai começar a trabalhar, tá? Assim que eu terminar esse conteúdo, eu já vou começar a trabalhar com vocês algumas questões do Enem. Então é muito importante, eu já passei também algumas para vocês, sem o nome, tá? Eu tirei a referência, porque às vezes vocês veem lá na lista, a questão do Enem já fica logo preocupado, achando que não vai resolver. E é uma questão que você resolve, tá? Não é tão difícil assim, não é um bicho de sete cabeças. Então o que que acontece? É importantíssimo que vocês participem, que façam essa prova aí com bastante atenção, tá? Vai haver uma pontuação que a gente vai atribuir para essa prova, para a quarta unidade, mas o mais importante é vocês treinarem, certo? Então, semana que vem, Mônica vai passar lá a data para vocês dessa prova, né? Vocês não vão ter aula, vocês vão fazer essa prova, e é importante que vocês façam com atenção, com calma, tudo que vocês conseguem lembrar e calcular, tá? Para a gente poder ter uma noção de como vocês estão
para poder direcionar o treinamento de vocês. Beleza? Outra coisa importante é que eu gostaria de saber o seguinte: vocês estão conseguindo compreender e entender o conteúdo dessa forma que eu estou passando aqui, explicando para vocês? Tá ficando claro? Ou vocês acham que a gente pode mudar alguma coisa, questão de metodologia? Porque, assim, física e matemática só tem um jeito de aprender, é fazendo exercício, fazendo atividade. Por isso que eu passo exemplos e passo as listas para vocês. Agora eu quero um retorno de vocês, saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Se tem alguma dúvida com relação ao trabalho e essa parte inicial que a gente explicou, para a gente poder entrar em potência, certo? Vejam aí, me dê uma posição. Alguém tem alguma dúvida do jeito que a gente está fazendo aí? Vocês estão conseguindo entender direitinho? Está conseguindo aí aplicar? Me dê um retorno aí. Abra o microfone aí e fala. Tô conseguindo, professor. Tá, Yane. O restante da turma. Também estou conseguindo, professor. Beleza. Ótimo, Rafael. Mais alguém aí? Todos estão, então, compreendendo, né? Então, a gente vai continuar nessa mesma pegada aí, nesse mesmo ritmo, tá? Amanhã não, sexta-feira, eu vou postar no Eclass uma atividade para vocês fazerem, que essa unidade encerra essa semana, né? Vocês já fizeram atividades avaliativas? Tem alguma prova essa semana ainda? Vocês têm avaliação ainda essa semana? Acho que não. Não, né? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte. Sexta-feira, eu vou postar lá no Eclass uma atividade para vocês fazerem no módulo, tá? Sobre trabalho, potência e o que a gente falar aqui, de até energia que a gente falar, provavelmente energia cinética. E aí vocês vão fazer o exercício no módulo, porque aí a gente vai corrigir esse exercício na aula da semana que vem. Então, de qualquer forma, o exercício é para a semana que vem. Vocês vão ter tempo, não precisa se preocupar, tá? Dá para fazer depois, na segunda, se tiver alguma avaliação ainda nessa semana, tá ok? Mas aí, sexta-feira, eu falo para vocês lá no Eclass qual é a referência da página, quais são as questões. Vocês não vão fazer todas as questões do módulo, não, tá? Vocês vão fazer algumas que eu vou selecionar. Então, eu vou mandar no Eclass qual é a página, qual é o exercício e quais são as questões que eu quero que vocês façam. Que aí a gente vai pegar aqui e vai resolver essas questões, comentá-las, tá bom? Bom, então, nós vimos trabalho, certo? Vimos o conceito de trabalho, que é diferente do conceito de português. Vimos que o trabalho, ele pode ser calculado por força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, sempre, né? E vimos que quando você aplica a força na direção do deslocamento, você vai ter o trabalho máximo sendo realizado. Se você aplica a força com alguma angulatura, alguma inclinação, somente a componente na direção do deslocamento é que realiza o trabalho. Por isso que a gente usa o cosseno do ângulo, você vai usar a componente Fx da força, certo? Fx é F vezes cosseno do ângulo. Por isso que o trabalho fica F vezes D vezes cosseno do ângulo. Bom, outro detalhe importante é que existem duas formas de trabalho. O trabalho que favorece o movimento, que é o motor, e o trabalho que dificulta o movimento, que é o resistente. O motor favorece porque é no mesmo sentido do deslocamento, e o resistente ele tem sentido oposto, prejudicando o movimento. O motor é positivo, o resistente é negativo, tá? E vimos também que o peso, num movimento de subida e de descida, ele pode também realizar trabalho. No movimento de queda, o peso favorece o deslocamento, então realiza um trabalho motor positivo. E no movimento de subida, ele dificulta o movimento e aí realiza um trabalho resistente. Então você pode calcular o trabalho do peso por mgh, mais ou menos mgh. Mais se estiver caindo, menos se estiver subindo. mgh é o peso vezes o deslocamento, que é a altura.
certo? Foram essas informações que eu passei para vocês nas aulas anteriores. A gente falou de trabalho. Agora nós vamos falar de potência. Então, trabalho, potência e energia é o nosso conteúdo. Trabalho vocês já viram, já aprenderam a calcular. Eu falei também para vocês que o trabalho ele corresponde à variação de energia, gasto de energia. Então, o trabalho ele pode ser comparado a qualquer tipo de gasto de energia, certo? Trabalho pode ser variação de energia cinética, variação de energia potencial, de energia elétrica, de todas as formas de energia que a gente possui, que hoje eu vou falar para vocês algumas delas, tá? A gente não vai aprender a calcular, eu nem definir, eu só vou citar e explicar essas formas de energia, beleza? Depois a gente tem uma aula para falar de cada uma delas e do cálculo de cada uma delas, certo? Então, trabalho também pode ser comparado a gasto de energia. Então, quando eu falo que trabalho é F vezes D vezes cosseno do ângulo, eu posso dizer que energia é igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo, certo? Porque trabalho é energia também, ok? Bom, e a potência? O que vem a ser a potência? Potência nada mais é, gente, do que a rapidez com que um trabalho é realizado. Quanto mais rápido uma máquina, um dispositivo consegue realizar um trabalho, maior é a potência desse dispositivo, desse aparelho. Não sei se vocês já repararam, mas se você for no centro da cidade, numa casa qualquer de aparelhos eletrônicos, tá? Você vai comprar um ventilador. Vocês já observaram que às vezes você encontra o mesmo ventilador, ele por fora é exatamente igual, mas os preços são diferentes. Então, você está na mesma loja, aí você tem um ventilador lá de 40 centímetros preto, de uma marca qualquer, sei lá, Arno, sei lá, qualquer marca dessas aí. Só que você tem dois na mesma loja, os dois são iguais e um tem um preço maior do que o outro. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque os aparelhos têm potências diferentes, tá? O mais potente, ele é mais caro. Por quê? Porque ele realiza o trabalho mais rápido. Então, a potência ela está relacionada com a rapidez com que o dispositivo realiza o trabalho. Quanto mais trabalho ele realizar em menos tempo, tá? Ou em relação ao mesmo tempo, tanto faz, maior vai ser a potência do aparelho. Então, por exemplo, um ventilador ele pode ter 500 watts de potência e o outro, igualzinho por fora, ter 700 watts de potência. Isso quer dizer o quê? Que o de 700 watts ele vai transformar muito mais energia elétrica em vento do que o de 500 watts, no mesmo intervalo de tempo. Então, se o ventilador de 700 watts ficar ligado 1 hora, ele vai produzir mais movimento de ar, mais vento, do que o ventilador de 500 watts ligado pela mesma 1 hora. Entenderam? Então, potência é a rapidez com que o dispositivo realiza o trabalho. E como é que a gente vai medir isso? Potência vai ser o trabalho sobre o tempo. Quanto mais trabalho ele realizar em menos tempo, mais potente é o aparelho. Então, potência é trabalho sobre tempo. O trabalho é medido em joules, o tempo é medido em segundos, tá? Tudo tem que estar no SI. Joule por segundo é uma unidade nova que é expressa por watts ou watts, aí é questão de pronúncia, não tem problema. Watts ou watts está correto, tá? Então, watts é a unidade de potência que corresponde a joule dividido por segundo. Então, o dispositivo tem 500 watts de potência, realiza 500 joules de trabalho a cada segundo. O outro ventilador que eu falei para vocês que é igual, mas é 700 watts de potência. Ele realiza um trabalho de 700 joules no mesmo segundo de funcionamento. Entenderam? Então, potência é a rapidez com que um trabalho é realizado. Quanto maior for a potência, mais trabalho ele realiza em menos intervalo de tempo. Ok? Ficou claro isso?
unidade de medida watts, tá? Que corresponde a joule por segundo. Agora, existem outras unidades de potências que são muito utilizadas, tá? Por exemplo, quando você pega a sua conta de energia. Então, a conta de energia, ela mede lá a potência em quilowatts, tá? Quilowatts ou quilowatts é o quê? O 1000 vezes 1 watts. Então, se eu digo que são 2 quilowatts de potência, 2.000 watts de potência, certo? Corresponde a 2.000 watts de potência. Então, a potência, ela pode ser medida quando for valores maiores do que 1000 em quilowatts. 1 quilowatt, 1000 watts. O quilo é um múltiplo de qualquer grandeza. 1 quilo de qualquer grandeza é 1000 vezes aquela grandeza. Então, 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilowatt, 1000 watts. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Dúvidas? Tranquilo? Não. Beleza. Outras unidades também que são bastante utilizadas para potência são aquelas que realizam medição de potência de motores, tá? Motores elétricos, motores de combustão, todos eles têm uma potência também. E essa potência normalmente ela é medida em cavalo-vapor ou em HP. Motores nacionais, produzidos aqui no Brasil ou na América do Sul, são representados e expressos em cavalo-vapor. Já motores produzidos lá na América do Norte ou na Europa são normalmente expressos em HP, horsepower, que significa a mesma coisa, força do cavalo, tá? Então, a diferença são os valores. Então, 1 watts equivale a 735 cavalos-vapor, tá? E quanto que 1 HP corresponde a 746 watts, que dá no mesmo 1 watt 746 HP, certo? Então, o cavalo-vapor, ele tem uma potência, uma potência menor do que um HP. Então, você pega um motor de uma lancha, por exemplo, de 50 cavalos-vapor, ela é um pouco menor, menos potente do que uma mesma lancha que tem um motor de 50 HPs, tá? Então, horsepower, HP, é uma potência que vale 746 watts, enquanto que o cavalo-vapor, ele vale 735 watts. Então, você tem aí uma diferença nesses valores de potência, tá certo? Mas, no final das contas, representam a potência de motores elétricos ou motores mecânicos a combustão, tá? Então, são outras unidades bastante utilizadas. Beleza? Bom, nós também podemos calcular a potência por outra fórmula, que é essa fórmula que está aqui embaixo. Potência é igual a trabalho sobre tempo, só que trabalho é força vezes deslocamento, que a gente já estudou lá. F vezes D vezes cosseno do ângulo. Se a força está na mesma direção do deslocamento, é apenas F vezes D. Só que aí, força vezes D sobre tempo, e vocês sabem que distância sobre tempo é a velocidade que a gente estudou lá no primeiro ano, né? Então, lá no primeiro ano não, desculpe, lá na primeira unidade, tá? Então, quando a gente estudou lá na primeira unidade, força, velocidade e distância sobre tempo, se eu tenho aqui que força vezes distância sobre tempo é potência, eu posso dizer que a potência é força vezes velocidade, né? Então, eu tenho uma outra equação para poder calcular aí a potência. Então, potência pode ser dada por trabalho vezes tempo, ou potência também pode ser dada por força vezes velocidade, certo? Então, força vezes velocidade também é uma unidade de medida, é uma fórmula para você calcular a potência, certo? Então, qual é a fórmula de potência? Trabalho sobre tempo ou força vezes velocidade. Qual a fórmula que eu vou usar? Depende do que ele vai passar na questão, dos dados, para você escolher
ou trabalho sobre tempo, ou força vezes velocidade. Certo? Quando eu usar força vezes velocidade, tudo tem que estar no SI. Então, a força tem que estar em newtons e a velocidade, consequentemente, em metros por segundo. Ok? Bom, aí nós temos um exemplo, tá? Para você calcular a potência e o trabalho também, para você poder achar aí a potência, vai precisar do trabalho. Então, dispõe-se de um motor com potência de 200 watts para erguer um fardo de massa igual a 20 kg a uma altura de 100 metros, em um local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Supondo que o fardo parte do repouso e volta ao repouso, ou seja, você levanta, ele vai movimentar e depois ele vai parar. Calcule. Letra A, o trabalho desenvolvido pela força aplicada pelo motor e o intervalo de tempo gasto nessa operação. Certo? Então, vamos lá. Trabalho. O trabalho aí vai ser o trabalho do peso, né? O trabalho do peso na subida é negativo, só que ele pediu para você calcular o trabalho do motor. Então, o peso realiza um trabalho contrário ao trabalho do motor. Se o trabalho do peso é menos mgh, o trabalho do motor, que está no sentido oposto, é mgh. Então, o trabalho vai ser mgh, a massa é 20, a gravidade é 10 e a altura é de 100 metros. Isso vai dar 20.000 joules de trabalho, certo? Aí a resposta da letra A, trabalho é massa vezes gravidade vezes altura. 20 vezes 10, 200, 200 vezes 100, 20.000 joules. Agora, eu respondi a letra A, eu vou calcular a letra B. Ele quer o intervalo de tempo gasto na operação. O intervalo de tempo depende da potência do motor. Potência é igual a trabalho sobre tempo. A potência ela é de 200 watts. O intervalo de tempo eu quero saber e o trabalho eu acabei de calcular 20.000 joules. Então, potência é trabalho sobre tempo. A potência é 200, o trabalho é 20.000 e o tempo eu quero descobrir. Sobe o tempo e desce a potência. 20.000 dividido por 200 vai dar 100. 100 o quê? Segundos. 100 segundos, cada minuto, 60 segundos. Então, você tem um intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos para essa máquina ou esse motor realizar a subida dessa caixa ou desse bloco. Entenderam aí a questão? Dúvidas? Deixa eu só ver se consigo melhorar essa iluminação aqui. A iluminação aqui tá péssima. Tô tentando melhorar aqui um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Todo mundo entendeu aí o exemplo? Alguma dúvida? Bom, então vamos lá. Eu separei aqui mais outros 3 exemplos para vocês de potência, tá? Usando, obviamente, as duas fórmulas que eu passei para vocês. Então, o primeiro exemplo aqui fala: um halterofilista eleva um conjunto de barras e anilhas cuja massa total é de 200 kg. Inicialmente, o conjunto estava em equilíbrio estático, ou seja, estava parado, apoiado sobre uma superfície do piso. O halterofilista eleva o conjunto até uma altura de 2 metros em relação ao piso. O movimento de elevação do conjunto foi realizado no intervalo de tempo de 4 segundos. Considere o módulo da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual a potência média gasta pelo halterofilista para alterar o conjunto de barra e halteres nesse processo, né, de elevação. Então, veja bem. Primeiro,
a gente vai calcular o trabalho realizado pelo halterofilista, tá? Sabendo que a força feita, tá? Força feita por ele corresponde ao peso do objeto levantado. Então, você tem aí trabalho é igual a força vezes deslocamento. No caso aqui, como ele está levantando, mgh. mg vezes a distância, que é a altura. Então, qual foi a massa que ele levantou? 200 quilos. A gravidade vale 10, tá? E a altura, está aqui uma altura de 2 metros. Então, 200 vezes 10 vezes 2. Significa que ele realizou um trabalho de 4.000 joules para erguer esse peso, esse halteres, tá? Agora que eu tenho o trabalho, eu posso calcular a potência. Então, potência vai ser trabalho sobre tempo. O trabalho foi de 4.000 joules. O tempo gasto está aqui no enunciado também de 4 segundos. O movimento de elevação foi realizado em 4 segundos. Então, 4.000 dividido por 4, 1.000 watts, ou 10 vezes, ou 1 vezes 10 elevado a 3 watts. Resposta correta, letra C, 1.000 watts de potência foi desenvolvida por esse atleta ao levantar esse peso de 200 quilos a uma altura de 2 metros. Ok? Tranquilo? Se outro atleta conseguisse realizar a mesma coisa, conseguisse levantar um peso de 200 quilos, tá? A uma altura de 2 metros, ele poderia ter uma potência maior ou menor do que esse atleta aí? Sim ou não, primeiro ano? Ou já que ele levantou o mesmo peso a uma mesma altura, a potência dos dois é igual? Será igual a potência dos dois ou pode ser diferente? O que vocês acham? Vamos lá, me dê um retorno. Não tenham medo nem vergonha de falar, não. Pode falar o que vocês pensam. Vocês acham que um outro atleta, levanta esse peso aí de 200 quilos até uma altura de 2 metros? Ele pode ter a mesma potência ou pode ser diferente desse primeiro atleta? Bora, primeiro ano. Abre aí o microfone e me fala o que vocês acham. Estou esperando. Acho que não, professor. Isso é diferente? Pode ser diferente a potência se ele levantar o mesmo peso, a mesma altura. E a Anne acha que não, tem que ser igual, né? Porque foi o mesmo trabalho Não, acho realizado. que vai ser diferente. Você acha que pode ser diferente? Sim. Quem mais? Todo mundo concorda que acha que pode ser diferente? Pode ser diferente? Pode. Por quê? Porque isso depende do tempo. Se o segundo atleta levantar 200 quilos a uma altura de 2 metros e gastar 2 segundos para fazer isso, ele é mais potente. Certo? Se ele demorar 6 segundos para levantar o mesmo peso, ele é mesmo potente. Então, tem aquelas competições de halterofilistas que levantam peso, eles calculam tudo isso. Não é só a quantidade de peso que o cara está erguendo. É o tempo que ele leva para erguer, o tempo que ele consegue sustentar o peso, tudo isso entra no cálculo para determinar quem ganha e quem leva o título lá de melhor atleta, tá certo? Então, a potência está relacionada ao tempo. Eu posso dizer para vocês que eu tenho uma máquina que realiza o trabalho de 4 milhões de joules. Essa máquina é muito potente ou pouco potente? Não sei. Eu preciso saber quanto tempo ela gasta para realizar esse trabalho. Se eu tenho essa máquina e ela gasta um dia para realizar esse trabalho, ela é menos potente do que uma lâmpada de 100 watts. Certo? Então, a potência está relacionada com o tempo que você realiza o trabalho. É a rapidez do trabalho.
Então, se eu falo que uma máquina realiza um trabalho de 1 bilhão de joules, eu não posso dizer que essa máquina é muito ou pouco potente. Eu preciso saber o tempo que ela gasta para realizar esse trabalho de 1 bilhão de joules. E só assim eu vou poder saber se ela é muito ou pouco potente. Ok? Segundo exemplo que eu trouxe para vocês, suponha que um caminhão de 10 mil quilos suba com velocidade de 9 km por hora uma estrada com 30 graus de inclinação com a horizontal. Ele está subindo uma serra que tem 30 graus de inclinação com a horizontal. Que potência seria necessária ao motor do caminhão? Considere que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Bom, a força que o motor exerce tem que ser igual ao peso do caminhão, certo? Só que eu disse para vocês que quando você tem uma força inclinada, o que vai ser levado em consideração é a componente Fx da força. E essa força é igual à força-peso, tá? Só que como está inclinado, está subindo a serra, não vai ser o peso, vai ser a componente Px do peso, certo? Então, nesse caso aqui, como é uma rampa inclinada, vai opor. E Px vai ser P vezes seno do ângulo, tá? Então, a força do motor vai ser massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo, que é a componente Px que ela inclinou, tá? A rampa opõe, ela vira de cabeça para baixo. Então, ao invés de usar o cosseno, você vai usar o seno do ângulo, certo? Então, força do motor vai ser igual ao peso vezes o seno do ângulo. Massa, 10 mil quilos. Gravidade é 10 vezes 0,5, que é o seno de 30 graus. Então, isso vai dar 50 mil newtons de força, certo? Calculei a força que tem que ser aplicada. Só que ele não pediu a força, ele pediu a potência. Então, nesse caso aqui, potência, já que eu tenho a força e a velocidade, eu vou calcular pela segunda fórmula. Potência é força vezes velocidade. Qual a força que o motor do caminhão aplica? 50 mil newtons. Vezes a velocidade do caminhão. O caminhão desloca 9 km por hora. Eu disse para vocês que tem que estar no SI. Então, 9 km por hora você tem que transformar para metros por segundo. O que eu faço? Divido por 3,6. 9 dividido por 3,6 dá 2,5 metros por segundo. Então, a velocidade é de 2,5, 2,5 metros por segundo. 5 vezes 10 a 4 vezes 2,5 dá 1,25 vezes 10 a 5 watts. Logo, a resposta correta é letra C. 1,25 vezes 10 a 5 watts de potência. Certo? Bom, a terceira, desculpe. Um motor é capaz de desenvolver uma potência de 500 watts. Se toda essa potência for usada na realização do trabalho para acelerar o objeto, ao final de 2 segundos, sua energia cinética terá em joule um aumento de quanto? Ah, professor, não posso responder essa questão porque a gente não estudou ainda energia cinética. Pode sim, porque ele não está pedindo para você calcular a energia cinética. Ele está perguntando qual vai ser a variação de energia. E eu disse para vocês que a variação de energia é sempre igual ao trabalho. Qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja o tipo de energia, a variação de energia vai ser sempre igual ao trabalho. Então, o trabalho pode ser igual à variação da energia cinética, certo? E trabalho vocês sabem calcular. Ele deu a potência, ele deu o tempo. Fica fácil de achar o trabalho. Então, trabalho é igual a energia, trabalho é potência vezes tempo. É só inverter a fórmula. Potência é trabalho sobre tempo. Então, potência vezes tempo é igual a trabalho. No caso, como trabalho é igual a energia, potência vezes tempo é igual a variação de energia. Então, trabalho é variação de energia, equivale à potência, que é 500 watts, vezes o tempo, que é de 120. 120 o quê? Segundos, porque aqui está em minutos. E a potência vai ser dada por joule por segundo, então o tempo tem que estar em segundos.
2 minutos vezes 60, 120 segundos. Isso vai nos dar um trabalho de 60.000 joules, 6 vezes 10 a 4 joules. Ou uma variação de energia de 6 vezes 10 a 4 joules. Por isso a resposta correta é a letra D. Certo? Todo mundo viu aí, entendeu? Alguma dúvida de como calcular aí? Tá tranquilo? Então, veja bem. Nós temos as duas fórmulas de potência sendo utilizadas aqui. Trabalho sobre tempo, trabalho em função do peso, trabalho em função da força, tá? E trabalho comparado à energia. Potência, trabalho sobre tempo, potência igual a força vezes velocidade. Foram as fórmulas que nós já vimos até hoje, todas elas exemplificadas aqui nessas aplicações. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Então vamos lá. Energia, tá? Só vou citar aqui rapidamente as fórmulas para vocês, porque na próxima aula nós iremos falar sobre energia cinética. Então, a energia é a capacidade de realizar trabalho. Como eu acabei de falar no exemplo anterior, variação de energia corresponde a trabalho. Então, trabalho vai ser gasto de energia, tá? E você vai determinar a energia através do trabalho que você pode realizar. Então, quando você empurra um carro, tem força de deslocamento, tem gasto de energia. Quando você salta, tem gasto de energia. Quando você atira um arco e flecha, tem gasto de energia. Quando você joga tênis, joga futebol ou realiza alguma atividade física, tem gasto de energia. Quanto mais tempo você passar realizando as atividades, maior vai ser o gasto de energia, consequentemente, maior vai ser o trabalho realizado. Agora, nós temos algumas fontes de energia. Como essa energia é transformada e disponibilizada para nós. Então, nós temos várias fontes que eu vou citar aqui rapidamente nesse finalzinho de aula para vocês ficarem sabendo. Temos energia hidráulica, tá? Que é energia produzida principalmente no Brasil. A maior parte da nossa energia é hidrelétrica, tá? Vem de hidrelétricas, que é energia hidráulica. A água é que produz a energia através da sua captação numa barragem aqui, altera a velocidade que ela vai passar por uma turbina e gera energia. Nós temos energia fóssil, que é uma energia poluente, que é a queima de materiais orgânicos do subsolo, tá? Então, produção de petróleo, carvão mineral, gás natural, tem um nível, tá, de poluição, mas é um nível ainda que é aceitável, é pequeno, tá? Mas não é tão limpa quanto a energia solar, que capta a luz do sol através de um painel fotovoltaico e transforma a luz do sol em carga para a bateria, que depois converte em energia elétrica. Então, temos hidráulica, temos fóssil, que é a térmica, né? Hidráulica é hidroelétrica, fóssil termoelétrica, solar, que é a fotovoltaica, energia de biomassa, que é de decomposição de material orgânico, tá? Pode produzir energia também, decomposição de materiais, de resíduos, né, de lixo. Temos a energia eólica, que vocês conhecem, energia produzida pelo vento, através da hélice, de grandes turbinas, colocadas em pontos estratégicos. Energia nuclear, que é produzida através de urânio enriquecido, tá? Através de um gerador, ele gera a turbina e esse reator nuclear transforma energia de movimento em energia elétrica. Temos a energia geotérmica, que é a energia do vapor. Aí o vapor decorrente da evaporação de partes quentes do subsolo colocam essa turbina para girar e produzir energia elétrica. E temos a energia da maré. A movimentação de vai e vem das ondas também gira turbinas que são capazes de produzir energia, chamada de maré motriz. Tá certo? Na próxima aula nós vamos ver energia cinética e aprender como calcular. Ok? Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês. Por hoje é só isso. Na próxima aula a gente continua. Valeu?
Um abraço, bom dia para vocês. Até a próxima aula. Valeu, tchau.